interferência unidimensional. Vocês estão vendo aí em concordância de fase. Eu vou aqui, vocês estão vendo um ponto P aí, todos duas cristas em concordância de fase. E vocês estão vendo, se o N é par, a interferência é construtiva. Se o N for ímpar, a interferência é destrutiva. Vocês estão vendo aqui a diferença entre D1, D2 menos D1, né? Entre as duas frontes, né? Essa variação da diferença entre os caminhos, da diferença entre as duas fontes, é dada delta D é igual a delta 2 menos delta 1, N vezes lambda sobre 2. O N pode ser 0, 1, 2, 3, 4, etc. Lambda é o comprimento de onda, né, dado em metro. Vocês vão olhando para essa figura aqui, onde nós temos uma interferência chamada em concordância de fase. Ponto P está em concordância de fase com outra onda de baixo. P e P, duas cristas. Vocês estão vendo aqui a distância entre D2 menos D1, da fonte 2 até a fonte 1. Vocês estão vendo aqui. O que é que nós temos aí? A distância de um nó para outro nó é lambda sobre 2. Nós temos então essa distância aqui, D2 menos D1. Se você contar, nós temos 1, lambda sobre 2, 2, 3, 4. N é igual a 4. Né? Então nós temos aí a diferença aqui, onde tem esse N aqui na fórmula, é 4. E aqui P e P aqui, das duas ondas, esse P aí das duas ondas nada mais é que corresponde à crista. Então as ondas, esse N aí vai ser par e a interferência construtiva estão em concordância de fase. Na outra figura que eu vou mostrar agora, né, vocês estão vendo os dois P aí. P é uma crista. E lá embaixo nós temos a outra onda, o P sendo um vale. Vocês estão vendo os dois P. Um P de cima é uma crista e o P de baixo é um vale. Então aqui é a oposição de fase. E voltando para cá, a diferença de F2 menos F1, né? Vocês estão vendo aí, nós temos o que? 3 pulsos. Nós temos aqui a distância de um nó até outro nó é lambda sobre 2. Mais a diferença, nós temos lambda sobre 2, lambda sobre 2. 3 lambda sobre 2. Então essas duas ondas aqui, né, fonte 1 e fonte 2, a distância entre elas nada mais é que o N vai ser ímpar. Porque é 3 lambda sobre 2. Um lambda sobre 2, outro lambda sobre 2 e outro lambda sobre 2. Vocês estão vendo a distância D2 menos D1. Então aqui nessa fórmulazinha aqui, meus queridos, né? Delta D é igual a distância 2 menos distância 1. N vezes lambda sobre 2. Aqui é uma fórmulazinha que você não pode esquecer. Né? Lambda é o comprimento de onda. E esse N aqui, nesse caso aqui, dessa figura aqui, em oposição de fase, vai ser 3 lambda sobre 2. Né? Então o N vai ser ímpar, 3. Então, a interferência é construtiva. Vocês estão vendo as duas figuras, certo? A concordância em fase das duas ondas de cima são 2 vales. O ponto P corresponde a 2 vales. E você contou aqui a distância de um D1 até D2, entre as duas fontes, nós temos 4 lambda sobre 2. Aqui, a distância da fonte F2 para a fonte F1. Lambda sobre 2, lambda sobre 2, lambda sobre 2, lambda sobre 2. Então o N aqui é quanto? 4. N é par, construtiva. Estão em concordância de fase. Né? P e P aqui são duas cristas. Agora, a outra figura, a oposição de fase. Você olha lá do ponto P, uma crista e um vale, certo? Vai ver a distância de F2 para F1. Então nós temos aqui, meus queridos, essa distância da fonte F2 para a fonte F1, se você for contar aí, nós temos 3 lambda sobre 2. Né? Então o N é 3. Se o N é 3, é ímpar. Então estão em oposição de fase, porque é uma crista e um vale, o ponto P, certo? Então a interferência é construtiva.
todos dependem dessa fórmula aqui. E essa fórmula vocês não podem esquecer. Delta D2 menos D1 é a distância da fonte 2 até a fonte 1, né? N vezes lambda sobre 2, né? Se esse N for zero, não esqueça, a distância, né? Essa diferença aqui vai ser igual a zero, né? Ou seja, se vai ser igual a zero, a distância D1 é igual a D2, né? Então não esqueça de maneira nenhuma, meus queridos, né? Interferência bidimensional, né? A interferência bidimensional. A interferência bidimensional, né? Deixa eu colocar aqui. O bidimensional. Aqui. Vocês estão vendo aí duas ondas se propagando na superfície do líquido, né? Interferência bidimensional quer dizer no eixo dos X, no eixo dos Y. Duas fontes F1 e F2 da figura sendo produzida ondas circulares na superfície da água, como fosse duas pedras de mesma dimensão, mesmo formato, mesma frequência, mesmo comprimento de onda e mesma amplitude, né? Em fase, né? E mesma fase, em fase, ambas para cima ou ambas para baixo. Ao se encontrarem, provocarão um fenômeno de interferência. Há uma superposição dos pontos, né, entre as duas cristas ou dois vales, ocorrendo a interferência construtiva. Então, a interferência construtiva, moçada, vocês estão vendo essa figura aí? São esses pontinhos vermelhos. Duas cristas ou dois vales, né? Vocês estão vendo os pontos vermelhos. A interferência é chamada construtiva. Quando é que ocorre interferência construtiva? É entre duas cristas ou dois vales, tá? E nos pontos que se encontram uma crista com vale, a interferência é destrutiva. A amplitude é nula, né? Então a amplitude aí é nula. Já na interferência construtiva, a interferência vai ser duas vezes a amplitude. Então os pontos de preto é o encontro de uma crista com um vale, né? Então nesse ponto preto, né, a interferência é destrutiva, né? Mesmo raciocínio daquela fórmula, né? Diferença entre nós temos uma fonte F1, aí o centro de F1 e o centro de F2. Vocês estão vendo uma onda circulares, certo? Verde e outra azul. Ocorre o fenômeno de interferência. Pode ser de dois tipos a interferência, construtiva e destrutiva. Quando é que ocorre construtiva? Quando a amplitude aumenta, né? Crista, crista, vale, vale. Destrutiva é quando há uma interferência entre um vale, uma crista e um vale. É? Então não esqueça o seguinte, eu queria só ler aqui, assim, por exemplo, quando você ouve música em um recinto, você percebe que em alguns locais o som tem maior intensidade. Em alguns locais a interferência é construtiva. E em outros locais tem menor intensidade, né? Então a amplitude tem uma amplitude menor. Então a interferência é destrutiva, tá? Então nós temos aí, né,
a difração e a interferência da luz. Vocês estão vendo aí, nós temos 3 anteparos, né? Nós temos um anteparo A, anteparo B e o anteparo C. No anteparo A, nós temos uma fenda, né? Um obstáculo, S0. No anteparo B, nós temos S1 e S2, 2 fendas. Vocês estão vendo, quando a onda incidente incide, né, ondas incidentes paralelas, ao contornar essa fenda, ela produz ondas circulares. Entre o anteparo A e B, em outras palavras, nós temos um fenômeno aí de uma forma de difração de onda. Ela contornou o obstáculo. Essas ondas circulares, ao incidir no anteparo B, certo? Vocês estão vendo aí que tem 2 fendas, né? 2 obstáculos. Ela produz, né? Ao passar esses 2 obstáculos, ela produz ondas circulares. Essas ondas circulares, montado, de B a C, ela vai produzir um fenômeno de interferência, a superposição de 2 ou mais ondas circulares. Vocês estão vendo aí 2 ondas circulares, a superposição dessas ondas, né? Ela resulta num fenômeno de interferência. Aqui acontece com a luz, né? A luz, ao incidir no anteparo, ela produz primeiro o fenômeno de difração. Agora, a luz ao circular, ao passar pelo anteparo B, que são 2 anteparos, nós temos 2 difrações aqui, produzindo 2 ondas circulares, né? Formou um fenômeno de interferência no obstáculo C, tá? Um abraço a todos vocês, tá? Tudo de bom. E nós vamos praticar os exercícios do material do HP, né? Tudo de bom, né? Depois nós vamos falar nos 2 fenômenos que estão faltando, né? Que é a ressonância e a polarização, né? Um abraço a todos, pessoal. Valeu, obrigado.